Já quero estar saudando os amados irmãos com a santa e a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados? Quero deixar uma palavra ao coração dos irmãos que fica no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36 em diante, que diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para o seu discípulo, achou-o adormecido e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entre em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ainda a segunda vez orou, dizendo: Meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: Dorme agora e repousai-vos, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, partai-mos, e eis que é chegado o que me trai. Amém? Meus amados irmãos, todavia, o ministério de Jesus, ele veio para proclamar libertação, a doutrina da soteriologia. Jesus, todo momento, ele preparou os seus para o momento que ele deveria partir e pagar o preço pela alma da humanidade. E momentos antes, Jesus estava na ceia. Ali, quando Jesus agora pega o vinho e pega o pão, parte o pão, compartilha o vinho, ele faz aquela cerimônia, dizendo: Esse é o meu corpo, partido por vós. E esse é o meu sangue, a aliança do Novo Testamento, representando o sangue que seria esvaído na cruz e a carne que seria triturada no madeiro. E diz a palavra do Senhor que ali foi revelado o que ia trair Jesus. Mas eu não vou entrar nessa questão, porque Jesus, ele deixa claro que pega comigo no bocado do pão molhado é o que me traz. Judas tocou na hora. Mas a presciência de Deus deixou Deus ciente de tudo que iria acontecer. E Jesus, diz a palavra, que ele canta um hino. Eu quero conjecturar aqui como um pregador, né, limitado, que Jesus agora ele canta um hino que ninguém sabe. Mas se fosse hoje, Jesus cantaria: Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Jesus, cantando o hino, ele vai para um lugar chamado Getsêmani. Getsêmani profeticamente significa prensa de azeite. E a oliveira verdadeira, ela foi justamente para esse lugar para ser prensada. Sentir as agonias
e o sofrimento antecipado de tudo que ele ainda iria passar. E diz a palavra do Senhor, meu amado e minha amada irmã, que Jesus agora se põe de joelhos a orar. E quando Jesus ora, a agonia daquele lugar toma conta do teu coração. O desespero, a agonia toma conta do teu coração. Por quê, pastor Cláudio? Porque Jesus, meu irmão, era 100% Deus e também ele era 100% homem. Você vai ver essas duas naturezas de Deus em toda a Bíblia se revelando. Como assim, pastor? Você vai ver que Jesus no deserto, ele pede pão. Mas ao mesmo tempo, no deserto, quando ele mata a fome do faminto, ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim jamais terá fome. E aquele que bebe do que eu lhe der, ele jamais terá sede. Aleluia. Então, ao mesmo tempo que ele sente fome de pão, ele se revela como pão, espiritualmente falando. Você vai ver que Jesus, na proa de um barco, ele dorme cansado e exausto, como homem. Mas ao mesmo tempo que ele está cansado e exausto como homem, ele se coloca de pé na proa daquele barco e diz: aquieta mar, e aquieta-te vento, e houve bonança. Ao mesmo tempo que ele se sente fraco e limitado como homem, ele usa a autoridade celestial e ordena para o mar, glória a Deus, e para o vento cessar. Aleluia. Ele, como homem, ele pede água para a mulher samaritana no capítulo 4 de João. Mas como Deus, ele diz: eu sou a água da vida. Aquele que beber do que eu lhe der jamais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água viva que jorrará para a vida eterna. Aleluia. Então Jesus, ele era homem e era Deus. As duas naturezas se revelam na Bíblia. E como homem, Jesus tinha as mesmas fragilidades em termos do que eu. E como Deus, ele tinha a presciência de tudo antes de acontecer. Então, como Deus, ele está vendo o martírio e o sofrimento que ele passaria por me amar. Ele estava vendo ali a cruz, os cravos sendo cravados na palma da tua mão, a coroa de espinho rasgando a sua face, a golpe de cana. Quem é da roça sabe a cana que era aquela que tem um nó do lado do outro, uma cana dura que nem para chupar aquilo dali serve. Era comparado a um cabo de enxada, e sentava a coroa na cabeça de Jesus a golpe de porretadas. Deram um tapa na face dele: profetiza agora quem te bateu, rei dos judeus. E ali Jesus, por me amar, por te amar, ele sofre, meu irmão, dores que ele não merecia sofrer, porque ele, como Deus, meu irmão, ele é tão santo que ele não teve usurpação de ser igual a Deus. Antes ele aniquilou a tua forma de Deus, se entregando à morte de cruz. Aleluia. E Jesus ali agora, ele no Getsemane, ele começa a orar, porque ele sabe o que viria. E como homem, ele começou a se apavorar, e ele diz: me ajuda em oração, porque eu vejo que o espírito está pronto a se entregar, mas a carne está temendo, e minha alma está angustiada até a morte. Jesus agora, ele sente a alma dele carregada de angústia. Nos sinóticos, nos livros similares, você vai ver que o médico Lucas, no livro de Lucas, ele diz que descia um anjo e confortava Jesus no meio de uma grande aflição, meu irmão. Aleluia. Jesus agora, ele estava sofrendo uma angústia, um pavor. Eu não sei se você está entendendo, rapaz. Minha irmã, o que eu estou pregando para você.
Eu estou pregando um amor incondicional, meu irmão. Ele não precisava passar pelo que ele passou, mas foi por me amar. Por me amar, ele se entregou. Não foi para amar pessoas perfeitas, porque perfeito não há. Tem um calvinismo que prega que Deus escolheu uma classe de pessoas para ser salva. Mas eu não creio nisso. Eu creio que Deus amou o mundo. Deus não amou uma classe, Deus amou o mundo. Quando fala o mundo, fala de uma humanidade. De tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas venha ter a vida eterna. Aleluia. E Jesus tratou agora a presciência, ele começa a angustiar. E ele vai até os seus discípulos e fala: me ajude em oração, porque a minha alma está angustiada até a morte. Acorda. Jesus nunca precisou, meu irmão, dos discípulos para nada, mas nesse momento ele pede ajuda, um auxílio de orações. Por isso devemos orar um pelos outros, meu irmão. E os discípulos, pastor, adormecidos. E Jesus agora, ele esperando o momento que deveria ser cumprido. Agora já tinha sido profetizado há muitos anos atrás pela boca do profeta messiânico Isaías 53. Verdadeiramente ele levou sobre si o nosso pecado e as nossas enfermidades, e o castigo que hoje me traz a paz estava sobre ele, e sobre a sua pisadura nós fomos sarados. Nós fomos sarados pelas suas pisaduras. Ele levou todo o pecado. E agora diz a palavra do Senhor que no caminho do Gólgota, quando pegam Jesus, um certo tipo de homem chamado Cirineu, um homem de Cirene, que é da região da África, ele leva a cruz para Jesus, porque os soldados viam que a cruz estava pesada, e Jesus estava caindo na via da crucificação, e agora pede ajuda a esse homem, para que esse homem viesse o quê? Da continuação. Ele leva a cruz. O que me faz crer isso, minha irmã? Foi bondade de soldado? Não. Aquilo foi Jesus, foi o Deus Pai, que está ligado com Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são a trindade de um Deus uno. Quer dizer isso? O que Deus queria falar com isso? Tem muita pessoa, meu irmão, usando como subterfúgio: pastor, eu parei porque a cruz estava pesada, pastor, eu parei porque a luta está grande. Não, você parou, meu irmão. Você parou, minha irmã, porque você não está disposta a pagar o preço da tua salvação, porque Jesus nunca falou que seria fácil para mim, para você. Ele, mais um recado ele deu para mim e para você. Glória a Deus, aleluia. Aquele que quiser seguir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Eis que o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados, oprimidos e subcarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a sua alma. Aquele que quiser seguir após de Jesus tem que levar a cruz no teu ombro, meu irmão. Não larga a tua cruz. Ó Deus te deu um chamado, e o chamado foi: carrega a tua cruz, aleluia. Jesus nunca falou para mim nem para você que seria fácil, mas ele falou: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vós vencerá também, aleluia. Você está entendendo? E quando chega no cima do Gólgota, meu irmão, ali a cruz foi deitada e a mão de Jesus foi presa com cravos de 8 centímetros no madeiro. Mas aquela cruz era de Barrabás, ela de um ladrão grande. Pastor, mas como você sabe como era grande? Pelo menos maior do que Jesus, porque quando foi encaixar outra mão de Jesus no outro buraco, já vinha vazado, para facilitar
o trabalho, a mão de Jesus não alcançou o furo que já estava vazado. Trocaram a cruz de Jesus, pastor? Não, irmão. Imagino que pisaram aqui nele, pegaram o braço e deslocaram, porque foi deslocado o braço de Jesus para ter extensão, para alcançar o buraco vazado. Olha que dor. Olha o motivo das minhas lágrimas quando eu vejo isso, meu irmão. Esse é o motivo das minhas lágrimas, da minha dor. E agora Jesus, ele é preso, ele agoniza, longas horas, sofrendo escárnio. Ladrões que estavam à direita e à esquerda, um debochava e outro buscava salvação, mostrando uma humanidade dividida num vale da decisão. Ali já estava mostrando a humanidade dividida, enquanto um estava buscando arrependimento, o outro estava escarnecendo. E Jesus abre a tua boca e diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que tu me desamparaste? Agora digo eu, não diga a Bíblia, meu irmão. É uma interpretação hermenêutica da minha parte. Deus, ele é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Creio que agora, glória a Deus, aleluia, houve uma interrupção da visão do pai para com o filho. Por quê, pastor? Porque Isaías 59 diz que os meus olhos não estão fechados, meus ouvidos não estão agravados, mas o pecado faz separação de nós a Deus. Como é isso, pastor? Eu quero que agora que Jesus, ele estava tão carregado de nuvem, de trevas, que por algum momento, não que Deus não tinha a visão, glória a Deus, de onisciência, onipotência, não entra nessa questão, meu irmão, mas entra na questão que o pai agora estava no alto sublime trono, e o teu filho carregado de câncer, AIDS, adultério, prostituição, que ele carregou tudo, diabetes, coronavírus, ele carregou tudo, e ele fala: Pai, por que tu me desamparaste? Por algum momento parece que Jesus foi ocultado aos olhos de Deus, e ele se sente sozinho. Mas na segunda palavra ele diz: está consumado. E consumado, na origem etimológica, vem de tetelestai. E tetelestai vem da palavra dívida quitada. Tetelestai vem da palavra, glória a Deus, dívida paga. Tetelestai significa: paguei o preço, Pai. E significa interpretação. Pode levantar prostitutas e libertar ela, porque hoje o meu sangue garante a vitória. Pode levantar traficantes e libertar eles, porque hoje o meu sangue garante a vitória. Pode pegar macumbeiros e bruxos e levantar eles, porque hoje o meu sangue garante a vitória. Aleluia. O sangue remidou, aleluia. O sacrifício vicário, aleluia. Um por outro. Sacrifício vigário quer dizer um pelo outro. Aleluia. E quando Jesus estava lá, na tumba de José de Arimateia, Maria foi lá ver o defunto, o cadáver, o morto. E quando ela está lá olhando para o defunto, o cadáver, ou morto, ela cuidara que era o hortelão. E ela ouve uma voz dizendo: Maria, ô mulher, porque tu procura entre os mortos aqueles que vivem. Aleluia. Oh, meu Deus. Jesus, ele venceu a morte, oh, aleluia, como diz Coríntios 15:55, cadê a morte, a sua vitória? Cadê o inferno, o seu agrilhão? O agrilhão do pecado era a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, oh glória. Ele vive, meu irmão, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele
vivi. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está na mão, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém, meus irmãos? Fica com essa gloriosa palavra, que foi um pouquinho de tudo que representa para a humanidade. Amém? Fica com a santa e a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.